Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Josmar Padilha, professor de matemática básica e financeira, ok? Para nós ministrarmos aqui o Grandicas, perfeito? Você vai prestar o concurso do Banco do Brasil, correto? Vamos aqui mostrar para você o que você tem que fazer durante a prova, perfeito? Bem, segundo o edital, né, nós temos lá a matemática básica e a matemática financeira. Então eu separei em duas partes. Primeira parte, Josmar, eu separei em matemática básica, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, múltiplos, divisores, divisão proporcional, números inteiros, operações. Então toda aquela parte inicial, tá ok? Na primeira parte aí. E depois, na nossa segunda parte do Grandicas, iremos passar a parte de matemática financeira, aquilo que realmente a banca ela cobra. Sempre uma questão de taxa efetiva, sempre uma questão de taxa equivalente, sempre um sistema de amortização. Correto, então, Osmar? O que tem acontecido nas provas anteriores da Sesgran Rio, voltado, né, para carreiras bancárias, no caso aqui, Banco do Brasil. Perfeito? Então, parte 1, vamos começar. Olha só. Temos o seguinte. Questão 1 fala assim, ó. Em um canteiro de obras, 6 pedreiros trabalhando 12 horas por dia levam 9 dias para fazer uma certa tarefa. Considerando-se que todos os pedreiros têm a mesma capacidade de trabalho e que esta capacidade é a mesma todos os dias, quantos pedreiros fariam a mesma tarefa trabalhando 9 horas por dia durante 18 dias? Bem, primeiro passo, Josmar, eu vou ter que interpretar a questão. Se trata de quê? Grandezas proporcionais, regra de 3 simples e regra de 3 o quê? Composta, beleza? Então eu vou te ensinar um método bem gostoso, ou algo bem tranquilo que você pode fazer o quê? Regra de 3 composta, beleza? Josmar, quando é que eu sei que é uma regra de 3 composta? Quando nós temos mais de 2 grandezas, quando nós temos 3 ou mais grandezas. Quando eu relaciono apenas 2 grandezas, Josimar, regra de 3 simples. Quando eu relaciono 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta. Não sei como é que você aprendeu, mas existe um método chamado causa-consequência que fica muito fácil de resolver essas questões de regra de 3. Bem, método causa-consequência. Anota aí, método causa-consequência. Josimar, regra de 3 o quê? Composta. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai separar as causas da consequência. Josimar, o que é consequência? É aquilo que o sujeito está o quê? Realizando. É a ação do sujeito. Então você vai ler a questão, você percebeu que tem 3 ou mais grandezas, na sua cabecinha você fala, poxa, se tem 3 ou mais grandezas, é porque é uma regra de 3 o quê? Composta. E se é uma regra de 3 composta, o que você vai fazer? Eu vou usar o método causa-consequência. Como é que é esse método, Josmar? Deixa eu te ensinar aqui rapidinho ele antes. Olha só que bacana. Você coloca bem assim, ó. Regra de 3 composta. Aí você coloca na frente assim, ó. Método causa consequência, beleza? Então, método causa consequência, perfeito? Olha só, como é que é esse método? Você vai fazer o seguinte, você vai separar as causas, certo? Aí vai pontilhar para ficar bem organizadinho, da nossa consequência. Por exemplo, Josimar, eu posso ter várias causas, não posso? Pode, sem nenhum problema. Então eu vou ter uma causa A, pedreiros, trabalham tantos dias, tantas horas por dia, para atender, sei lá, para construir uma certa obra, né? Então a consequência, ela é fruto daquilo que o sujeito está causando, né? É a ação do sujeito. Então observa, Josimar, então eu vou sempre separar dessa maneira, causas A, B e C, e a nossa consequência que é o D. Digamos que você preencheu os valores, certo? Você preencheu os valores. Aí teve um valor aqui do A, do B, do C, do D. A pergunta fosse no B, por exemplo, tanto faz. Aí eu vou ter outro valor aqui, aqui e aqui. Josimar, preenchi os valores. O grande lance é o quê?
é você separar as causas da consequência. Se você separar a causa da consequência, você não erra mais. Você não erra mais. Josimar, então, esse método é muito simples, simples até demais. O grande lance é você fazer o quê? Separar as causas da consequência. Mas, Josimar, eu tenho medo de confundir causa com consequência. Não tem como você confundir. Por que não tem como? As causas, né? Pessoas trabalhando tantos dias, analisaram tantos processos. Opa, essas pessoas fizeram o quê? Analisaram processos. Processo é consequência. Tantos escriturários fizeram abriram tantas contas correntes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, o que esses escriturários fizeram do Banco do Brasil? Eles abriram contas correntes, então isso é a consequência. Ah, atenderam tantos clientes, isso é a consequência. Então você separa as causas da consequência. Gente, agora olha o que você vai fazer. Você vai vir multiplicando aqui, ó, onde tem um x. Chega aqui, você sobe, que vai ser igual a quem? Você vai multiplicando esses aqui de cima, chega aqui, você desce. A multiplicação de uma linha que eu fiz vai ser igual à multiplicação da outra linha. Olha que facilidade. Vamos fazer a questão aqui do lado para você perceber como é fácil demais. A questão fala assim, ó, 6 pedreiros trabalhando 12 horas por dia, né, levam 9 dias para fazer uma certa tarefa. Josimar, eu já percebi o seguinte, eu percebi que eu tenho algumas grandezas. Quais são elas? Pedreiros, horas por dia, 9 dias, e eles fazem o quê? Uma certa tarefa. Então nós temos o que aí? Nós temos pedreiros trabalhando. Josimar, qual é a consequência? Ué, a consequência é você... Vive a questão. O que eles estão fazendo? Estão fazendo uma tarefa. Então tarefa é a minha consequência. Essa tarefa é a minha consequência. Então, olha só como é que fica fácil. Você faz assim, ó. Você pega, coloca causas e consequência. E separa. Josimar, se eu separar certinho, não tem como errar. Quem são as causas? Nós temos lá o quê? Pedreiros. Nós temos horas por dia. Nós temos dias. O que esses pedreiros fazem? Fazem uma tarefa. Então nós encontramos o que aqui? Nós encontramos a causa, pedreiro, trabalham tantas horas por dia, durante tantos dias e fazem uma tarefa. Tarefa é a consequência. É o que o sujeito está fazendo, é a ação do sujeito. Agora só preencher, ó. São 6 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, durante 9 dias fazem a tarefa que é 1. Quantos pedreiros, Josimar? X, trabalhando 9 horas por dia durante 18 dias, vão fazer a mesma tarefa? Então eu percebo o seguinte, o que eu percebo? Josimar, separei perfeitamente as causas da consequência. Agora, gente, nunca vai mudar. Vai ser sempre isso aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer agora. Ó, o x está aqui, tá? Então começa por ele, ó. Vem pontilhando, ó. X vezes 9 vezes 18. Chegou aqui, você sobe. Então assim, ó. X vezes 9 vezes 18 vezes 1. Que é igual... Aí você faz o quê? Pontilho de cima. Olha só. 6 vezes 12 vezes 9. Chega aqui, você desce. Acabou. Então, 6 vezes 12 vezes 9 vezes 1. Agora é só fazer o quê? É só você simplificar dos dois lados. Vamos simplificar dos dois lados? Vamos lá, ó. Simplificando, ó. Esse 9 com esse outro 9. Beleza? 9 com 9 foi embora. Perfeito? Depois eu penso o seguinte, ó, Josmar, o 18 com 6, divide por 6, dá 3, por 6, dá 1. Beleza? Agora, eu posso simplificar esse 3 com esse 12, que vai dar 4. Por 3 dá 1, por 3 dá 4. Quem sobrou do primeiro lado, no meu primeiro membro? Sobrou o x. X que é igual a quem? Quem sobrou no segundo membro? 1 vezes 4 vezes 1, 4. Então, eu preciso de quantos pedreiros? Melhor, eu coloquei dias, ó. Quantos pedreiros eu preciso? Eu preciso de 4 pedreiros.
4 pedreiros, né, irão realizar essa tarefa. Beleza? Então, qual é a dica para você em regra de 3 composta? Não tem como errar. Coloque as grandezas, separa as causas da consequência. Sabe qual é a jogada? Separa as causas. Mano, eu tenho medo de errar a consequência. Não tem como se errar, meu Deus. Quem é que está praticando a ação? Cadê o sujeito? Praticou a ação, não praticou? Língua portuguesa. Praticou a ação? O que esse sujeito pratica é o quê? É a consequência. Beleza? Então, a consequência daquilo ali. Correto? Realizaram uma tarefa. O que eles fizeram? Realizaram uma tarefa. Tarefa é consequência. Tantos escriturários, ou tantos auxiliar, né? Lá do Banco do Brasil, fizeram o quê? Atenderam clientes. Consequência, atenderam clientes. Abriram contas correntes. Abriram contas correntes. Fizeram seguro de vida. Seguro de vida. Então, é a consequência. Então, para resumir, coloque as causas, coloque a consequência. Multiplica reto, desce. Igual, multiplica reto, sobe, igual. Beleza? Essa multiplicação é igual a essa multiplicação. Mas, Josmé, que negócio de direto, inverso, que não preciso. Porque a causa e a consequência já faz todas aquelas relações proporcionais, que podem ser diretas ou inversas, entre as grandezas. Então, o grande lance é você fazer o quê? É você separar as causas da consequência. Regra de 3 composta, essa é a dica para você. Separa as causas da consequência. Perfeito? Próxima questão, vamos lá. Então a resposta é 4 aqui, né, gente? Beleza? Ótimo. Se na letra A, tá? Depois você marca lá. Segunda questão. Fala assim. Luiz vai de bicicleta de casa até a sua casa em 20 minutos. Percorrendo ao todo 4 quilômetros. Se pedalando no mesmo ritmo, ele levar 1 hora e 10 minutos para ir de sua casa até a casa de sua avó, a distância em quilômetros entre as duas casas é de... Beleza. Josmar, estou percebendo novamente o quê? Que eu estou relacionando grandezas. O que é uma grandeza, Josimar? O que é uma grandeza, né? Você pergunta bem assim, o que é uma grandeza? Grandeza são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Então, se você tem uma palavra, pessoas, 15 pessoas, essa palavra foi atribuído o valor 15, ela se transformou numa grandeza. Beleza? Tantos dias, 5 dias, 5 é o número, então dias vira grandeza. Então, grandeza são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Então, eu pego uma questão do concurso, lá do Banco do Brasil, percebo que tem várias grandezas se relacionando. Relação entre grandezas. Como é que essas grandezas podem se relacionar? De forma direta ou de forma inversa? Então, eu vou aplicar o quê? Uma regra de 3, podendo ser simples ou composta. Nessa questão 2 agora, nessa questão, nós temos o quê? Nós temos tempo e temos velocidade. Né? Tempo e distância, que é minutos e quilômetros. Tempo e distância. Nós temos apenas 2 grandezas. Então vai ser uma regra de 3 o quê? Simples. Porque se tiver 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta. Vamos resolver aqui comigo. Se a regra de 3, por exemplo, aqui eu coloco embaixo uma observaçãozinha também para você, né? Digamos o seguinte, nós temos 2 grandezas, A e B, certo? A e B. E aqui, 2 grandezas, digamos, C e D. Se essas 2 grandezas elas forem diretamente proporcionais, então vamos lá com um resuminho para você. Josmar, digamos que essas 2 grandezas são diretamente proporcionais ou elas podem também ser o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Então, na regra de 3 composta, nós vimos o que, Josimar? Quando for uma regra de 3 composta, método o quê? Causa-consequência, fica fácil demais. Agora, se a regra de 3 for simples, só são 2 grandezas. Então, nós vimos o quê? Pode ser A e B ou C e D. Se as grandezas forem A e D, A e B, né? E for diretamente, como é que eu vou responder, Josimar? Você vai fazer o seguinte, ó. Você tem um valor aqui, tem outro valor aqui, outro valor e digamos que fosse o X aqui. Um exemplo. Mesma coisa aqui, se forem inversas. Qual vai ser a resolução? Você vai fazer o seguinte. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, você vai fazer cruzado.
esse valor vezes x é igual a esse outro valor. A multiplicação dos meios é igual a dos extremos. Isso se for direto. Mas, Josimar, e se for inversamente proporcional? Aí você faz o quê? Ó, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Aí fica reto. Beleza? Então, dica para você quando for regra de 3 simples. Guarda isso aí para você, esse esqueminha. Olha só, se for diretamente proporcional, né? Se elas forem diretamente proporcionais às grandezas, eu faço o quê? Cruzado, não é isso? Cruzado, ou seja, se fossem dois valores aqui, ó, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, A, B e C. Então é A vezes X, que é igual a quem? B vezes C. Se forem diretamente. Mas se for inversamente? Ah, se for inversamente, espera aí. Aí vai ser C vezes X, que é igual a vezes B. Beleza? Então, quando for diretamente proporcional, ou melhor, quando forem diretamente proporcionais, quando as duas grandezas forem diretas, mas quando é que eu sei que é direta? Se eu aumento uma, a outra também aumenta. Quando é que eu sei que elas são inversamente? Eu aumento uma, a outra diminui. Por exemplo, velocidade e distância. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida, então diretamente. Então, ó, cruzo. Mas se fosse velocidade e tempo? Ah, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então vai ser reto. Beleza? Isso para a regra de 3, simples. Diretamente, inversamente. Regra de 3 composta. Causas, consequência. Aí aquilo lá não muda aquele esqueminha. Beleza? Vamos resolver a questão então? Então fala o seguinte. Luiz vai, né? Então nós temos aí, ó. Gasta 20 minutos. Percorre o quê? 4 quilômetros. Se pedalando, isso na bicicleta, né? Se pedalando no mesmo ritmo, ele levar 1 hora e 10 minutos para ir de sua casa até a casa da sua avó, a distância em quilômetros entre as duas casas é de... Então, vamos lá de novo. Agora, Osmar, regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Temos duas grandezas. Quais são elas? Nós temos o tempo, né? E temos o tempo está em minutos, beleza? E temos o que mais? A distância em quilômetros. Perfeito? Aí eu falo o seguinte para você. A questão fala que ele gasta 20 minutos e caminha 4 quilômetros. Fala que ele continua no mesmo ritmo, né? Então, quantos quilômetros agora vai percorrer? Da sua casa até a sua avó. Lá fala o quê? Que é 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos, vamos fazer o seguinte, 1 hora tem quantos minutos? 60. Mais 10, 70 minutos. Beleza? Então, falar 1 hora e 10 minutos equivale a falar o quê? 70 minutos. Perfeito? Josimar, eu percebi que é uma regra de 3 simples, porque eu tenho uma e duas grandezas. Aí eu vou perguntar para você agora. Regra de 3 simples, você vai perguntar se é direto ou se é inverso, beleza? Então, olha só. Tempo e distância. Tempo e distância são grandezas diretamente ou inversamente? Mas para você saber, você faz o quê? Aumenta um e olha para a outra. Tempo e distância. Quanto mais tempo caminhando, maior a distância percorrida. Grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Um detalhe importantíssimo para falar para você. Não fique preocupado com os números. Às vezes aparece uma porcentagem, às vezes aparece um número quebrado, não inteiro. Às vezes aparece... O que tem que ser direto e ser inverso são as grandezas. Então, para saber se é direto ou se é inverso, olhe só para os nomes, para as grandezas. Quanto maior o tempo, maior a distância percorrida. Os números, deixa para fazer só a continha e pronto. Beleza? Então, quanto maior o tempo, maior a distância. Diretamente, eu vou cruzar, porque no direto simples eu cruzo. Vamos lá então. Então vai ser o quê? 20x, que é igual a 70 vezes 4. Beleza? Vamos simplificar dos dois lados também? Vamos. Ó,
por 4 dá 1, por 4 dá 5. Beleza? Aí fica o quê? 5x, que é igual a 70. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, 70 por 5 vai dar o quê? 14 quilômetros. Perfeito? Também resposta é a nossa letra A. Beleza? Então, só recapitulando, Josimar, regra de 3 composta, causas, consequência. Sempre composta. Simples, vejo se é direto. Como esse exemplo aí, com essa questão. Foi direto? Eu cruzo. E se for o inverso? Vamos lá. Próxima questão. Fala assim, ó. Com velocidade de 9 km, Luiz faz uma caminhada de 40 minutos. Se sua velocidade for de 6 km por hora, quanto tempo ele gastaria nessa caminhada? Então, olha só de novo aqui. Nós temos velocidade, né? Nós temos velocidade em quilômetros, né? E tempo em minutos. Duas grandezas. Então, lá, velocidade e tempo. Velocidade, Osmar, em quê? Quilômetros por hora. Tempo em minutos. Perfeito. Se eu tenho apenas duas grandezas, regra de 3, simples, só tenho duas grandezas. Perfeito? Se eu tenho duas grandezas, regra de 3 simples. Então, olha só, com velocidade de 9, ele gasta 40. Se a velocidade fosse 6, quanto tempo gastaria? Aí agora você vai ter que perguntar se elas são diretas ou se elas são inversas. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então isso aqui vai ser o que agora? Vai ser inverso. Nós fizemos aquela anterior que era direto. Eu cruzava. Agora inverso eu faço o quê? Ó, multiplica reto. 6 vezes x, que é igual a 9 vezes 40. 6 vezes x, que é igual a 9 vezes 40, 360. O 6 que multiplica passa para o outro lado o quê? Dividindo 360 por 6, 60 minutos. Mais 60 minutos é o que, Josmar? É uma hora. Beleza? Letra C. Perfeito? Então aí, ó, foi inversamente. Então, referente à regra de 3 simples e compostas, Josmar, quais são as dicas para você nesse grande dicas aqui? É que você perceba o seguinte: se a regra de 3 for composta, método causa-consequência. Separa as causas, a consequência, vem um reto e esse multiplicado é igual a esse outro multiplicado. Mata todas. Se for regra 3 simples, apenas duas grandezas. Se forem diretas, eu cruzo. Se forem inversas, eu faço o reto. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Diz assim: 2 funcionários de uma agência bancária, Moisés e Nuno, foram incumbidos da manutenção de N equipamentos de informática. Sabe-se que Moisés é capaz de executar essa tarefa sozinho em 4 horas de trabalho e que Nuno tem 80% da capacidade operacional de Moisés. Assim sendo, se no mesmo instante ambos iniciarem simultaneamente a manutenção dos N equipamentos, então após um período de 2 horas, né, o que vai acontecer? Aí tem as opções aí, certo? Então olha só, o primeiro passo é o seguinte: o que nós percebemos aqui? Percebemos que Moisés faz a tarefa sozinho em 4 horas. Então Moisés realiza em 4 horas de trabalho. E que Nuno, que é outro agente aí, né? Outro funcionário da agência bancária, Nuno tem o quê? 80% da capacidade operacional de Moisés. Perfeito? Então é o seguinte: eu tenho aí tempo e tenho capacidade. Vamos lá então. Moisés gasta 4 horas. Primeira pergunta é: quanto tempo o Nuno gasta? Então olha só, nós temos tempo e capacidade. Josmar, quantas grandezas nós temos aí? Nós temos
duas grandezas. Se nós temos duas grandezas, regra de 3 simples. Legal, bom demais. Aí a questão fala o seguinte, que Moisés, né? Vou aqui Moisés aqui, Nuno embaixo, por exemplo. Vamos só pegar o valor de novo lá. Moisés gasta 4 horas e faz toda a tarefa. Então Moisés gasta tempo em horas 4 e ele faz 100% da tarefa, beleza? Capacidade em porcentagem. Enquanto Nuno, que tem 80% da capacidade de Moisés, vai gastar quanto tempo? Beleza? Aí, Josimar, nós percebemos que é uma regra de 3 simples. Aí você vai ter que fazer aquela perguntinha. É direto ou inverso, Josimar? Direto ou inverso? Eu pergunto para você, quanto maior a capacidade de uma pessoa, ela gasta mais ou menos tempo? Ah, Josimar, quanto maior a capacidade, menos tempo que ela gasta. Inversamente proporcional. Beleza? Inversamente. E quando é inverso, nós aprendemos agora, ó. Multiplica o reto. Então vai ser 80 vezes x. 80x, que é igual a quem? 4 vezes 100, que é 400. X é igual a quanto? O 80 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. 400 por 8 vai dar quanto? Então ele gasta 5 horas. Beleza. Então olha só, já percebemos o seguinte. Moisés gasta 4. Nuno, que tem 80% da sua capacidade, ou seja, menos operacional, mais devagar um pouco, vai gastar o quê? 5 horas. Perfeito. Porque quanto menor a capacidade, mais tempo se gasta. Só tem 80% da capacidade. Beleza, então, primeira parte dessa questão, Josmar, nós já fizemos. Mas eu quero chamar um detalhe que acontece demais nas provas da CES Gran Rio, que acontecem demais nas provas da Fundação Carlos Chagas, porque elas parecem muito essas provas aí. Ainda mais quando é de banco, certo? É o que eu chamo de soma de esforços, tá ok? É um detalhe dentro de regra de 3 que cai demais nessas provinhas, então é importantíssimo falar sobre isso. Vamos aqui comigo rapidinho. Uma observação para você, uma dica. Olha só. Temos o seguinte. Vamos separar aqui para você entender. Coloca aí, ó, soma de esforços. Soma de esforços. Essa é a dica para você. Como é que é a soma de esforços, Josimar? É o seguinte. Digamos, colocar aqui um exemplo separado primeiro para você entender, tá? Separar aqui ao meio o nosso slide. Primeira parte que é para resolver nossa questão. Essa segunda parte aqui, eu estou te dando uma dica, beleza? Olha só, façamos de conta que eu tenho o seguinte. Nós temos 2 funcionários. O A e o B. O funcionário A, ele gasta, digamos, 10 minutos para atender tantos clientes no banco. Enquanto o funcionário B, ele gasta 15 minutos para atender. Josmar, a pergunta é, se esses 2 funcionários daquela agência bancária trabalharem juntos, quanto tempo gastarão para atender esses mesmos clientes? Ou seja, é soma de esforços para realizar a mesma tarefa, né? Está somando os esforços. Então, quando você perceber uma questão que está falando sobre somar os esforços, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, soma de esforços. A dica é tarefa sobre tempo. Tarefa sobre tempo. Então, você faz assim, ó, tarefa sobre tempo. Funcionário A daquela agência bancária, ele faz a tarefa, que é 1, e ele gasta 10 minutos. O segundo faz a mesma tarefa, então o segundo é B. Mas gasta quanto tempo, Josmar? Ele gasta 15 minutos. Agora, se eles trabalharem juntos, estou somando os seus esforços, né? Estou somando os seus esforços. Se eles trabalharem juntos, quanto tempo gastarão para fazer a mesma tarefa? Em cima, tarefa. Embaixo, tempo. Beleza? Então, quando se fala em soma de esforço, fique esperto aqui, ó. Em cima, numerador, tarefa. Embaixo, é tempo. Agora virou uma sominha de frações. Tira o mínimo de 10 e 15, 30. 30 por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 1, 2, que é igual a 1 sobre x. 3 mais 2, 5. Passa multiplicando, então 5x, que é igual a 30. O 5 que multiplica passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, um sozinho gasta 10, o outro sozinho gasta 15. Mas os dois juntos, Josimar, vão gastar o quê?
6 minutos. Soma de esforço. Beleza? Então, olha só. Soma de esforço. Essa é a dica para você. Vamos fazer o seguinte. Beleza? Essa é a dica. Vamos finalizar esse bloco aqui e no próximo bloco eu vou continuar resolvendo a questão. Perfeito? Até daqui a pouquinho.